Gente, sinto muito informar vocês, mas depois que eu vi esse vídeo, eu sinto que a ameaça de golpe é real. Olha isso. A loucura foi chegando. Menino, que diabo é isso, hein? É apocalipse zumbi. Gente do céu, o povo tá mais louco ainda. Olha, eu acho que o vírus zumbi, o Bovid era 17, ele evoluiu. Nós agora temos um vírus mais poderoso. Ele evoluiu para Bovid-22. Viraram zumbis golpistas mesmo. Eu gosto da lombra. Agora, meus herculoides, o que é super notório e perceptível é que uma educação libertadora e de qualidade está diretamente ligada ao senso crítico, à razão. Porque pessoas que não tiveram, pessoas que foram doutrinadas pela educação, a educação ali até o começo dos anos 90 era assim super doutrinada e engessada. Eu lembro que os meus professores de história, geografia, eu estudava numa escola de freira, e quando os professores de história estavam falando alguns assuntos polêmicos, tipo falando sobre igreja, idade média, ou quando estava falando do regime militar, as freiras, elas passavam na frente da sala e ficavam olhando, assim, meio que intimidando os professores. Então os professores eram proibidos de falar mal da igreja e era proibido de falar mal de regime militar. Mas então, a doutrinação dentro da educação, né, principalmente ali até os anos 90, na religião é muito comum a doutrinação, porque, gente, são instituições e, como eu já expliquei aqui, instituições ela tem as suas normas, seus valores, suas diretrizes e tem um impacto na sociedade. Então, essas instituições, a escola, principalmente essa escola antiga, mais tradicional, as religiões e os quartéis, e nos quartéis eles têm que ser programados, né, para obedecer ordens, como um Rambo, programado para matar. Então essas pessoas que foram doutrinadas, programadas, elas são muito mais suscetíveis, têm muito mais tendência ao fanatismo. Claro que eu estou falando aqui de uma forma geral. Existem as exceções. Tem pessoas que podem estar no lugar onde acontece doutrinação, dentro de uma escola, dentro de uma empresa, dentro de um quartel, dentro de uma igreja. E você está lá dentro da igreja, aí o pastor está lá no culto, ele dá um culto assim, a palavra linda, né? Tudo de acordo com a Bíblia, o segmento, os ensinamentos de Jesus e tal. Mas tem dia que o pastor está a fim de ganhar um cascalho para a igreja e tal, e ele às vezes pode manipular uma determinada parte da Bíblia, ele pode, né, fazer uma distorção das palavras para conseguir objetivos pessoais ou objetivos da congregação, da sua instituição. E aí você pode estar lá e dizer, não, cara, com isso aqui eu concordo, mas com isso aqui eu não concordo não. E você também não precisa fazer uma revolução, ficar levantando, ei pastor, tu tá errado e tal. Não, você olha, ó, isso aí eu não concordo, fica lá, se for para pegar dinheiro a mais. Eu não sou, olha gente, eu não sou contra dízimo, tá? Eu acho que o dízimo é importante para a sobrevivência da igreja, pagar água, luz, a pessoa que está lá, que tem que limpar, né, toda a manutenção. A igreja não se sustenta sozinha não, mas aí eu sou totalmente contra o enriquecimento ilícito, né, o enriquecimento de forma pilantra, o enriquecimento através de extrair do povo, extrair da população. Mas enfim, falando das pessoas doutrinadas por causa da educação, a educação do regime militar até hoje tem os seus frutos. Por que é que vocês acham que o bolsonarismo fascina tantas pessoas acima de 30 anos de idade? Pessoas de 40, 50, 60, 70, 80, sem entrada e sem juros, né? Parece propaganda da Casa Pio. Porque a maioria vem de uma geração que teve a educação doutrinada, onde os professores de história, de filosofia, sociologia, eles eram obrigados a falar bem de regime militar e atacar regime socialista da Revolução Russa. Na verdade, até os filmes americanos traziam isso, né, de que a Rússia, de que a União Soviética era uma coisa ruim, era o mal, era o inimigo. Ah, Jota, você tá dizendo que a ditadura soviética foi uma coisa boa? Não, nenhum tipo de ditadura é bom e muito menos consegue prosperar economicamente a longo prazo.
Como eu falei aqui, nós temos que ser crítico, tem que usar o bom senso. Eu consigo ver um determinado fato histórico e tirar coisas boas dali e descartar coisas ruins. Não trazer para minha vida coisas ruins. Mas a Revolução Russa é um momento impactante, muito importante em nossa história. Olhe, e é importante principalmente na história do trabalhismo, na história do proletariado, na história do assalariado, na história do explorado, do valor do trabalho, de quem realmente produz a riqueza. A Revolução Russa veio para clarear tudo isso e mostrar que o capitalismo não era a única forma de sobreviver. Porque veja, essa história de lucro máximo e propriedade privada é linda para quem extrai lucro máximo. É justo. É muito justo. É justíssimo. Ei menino, ei, já que tu assistiu até aqui, né? Chegou até aqui, compartilha esse vídeo aí, comenta esse vídeo, curte e dá o like aí. E você não precisa pagar nada, para isso não paga nada. Mas se por acaso Deus tocar no seu coraçãozinho e você quiser dar um valeu, tem um valeu bem aqui, ó. Bem aqui tem um valeu. Mas se você não quiser dar um valeu, Jota, eu não quero dar um valeu porque aqui pediu um cartão de crédito, pegamos coisa. Tudo bem, você pode mandar o Pixus e o Pixus vai aparecer aí. É jumentinhoamarelo@gmail.com. Por exemplo, aqui no Brasil, 5 famílias concentram a soma de toda a riqueza da metade da população pobre. Gente, isso é muito dinheiro. E às vezes as pessoas perguntam, né? Dizem assim, Jota, tu sempre fala 5 famílias, por que tu não diz o nome macho da família? Olha, em primeiro lugar nós temos o Jorge Paulo Lemann, que é lá dono do 3G Capital. E aí Burger King, que é a Ambev, um bocado de coisa aí que é ligado e ganha muito dinheiro, né? Tem também o Joseph Safra, que é o Banco Safra. Em terceiro lugar nós temos o Maciel Riman Teles, que também faz parte do 3G Capital. Temos também o Carlos Sicupira, acho que é Sicupira o nome do cara, que também é do 3G Pactual. E em quinto lugar nós temos aí o Eduardo Saverin, que aí é do Facebook. E claro, né, pode aparecer alguém e dizer assim, Jota, mas o socialismo não presta, são todos ditaduras. Cuba, China, Coreia do Norte. Como eu já disse aqui, a gente sempre pode tirar o melhor daquilo tudo, né? Você pode ter um senso crítico e dizer, isso aqui é legal, isso aqui não é legal. E foi exatamente o que os países nórdicos fizeram. O socialismo serviu como uma base para um equilíbrio de um novo sistema econômico, um sistema econômico misto, onde a gente tivesse um mínimo de desigualdade social. E aí, criando uma economia mista, pegando o capitalismo e o socialismo, os países nórdicos, eles fizeram o modelo nórdico de economia, o capitalismo nórdico, ou também eles chamam de social-democracia nórdica, onde o abismo social é mínimo e o filho do juiz e o filho do catador de lixo podem estudar na mesma escola, podem ter o mesmo plano de saúde, podem frequentar os mesmos lugares, comer da mesma comida. Claro que isso tem a ver com cultura também, né, gente? Porque aqui no Brasil o que tem de pobre que é a favor da desigualdade social, que vive a vida do rico. Eu conheço pessoas que todo dia elas estão falando dela. Rapaz, tu viu a casa que o fulaninho, não sei o que lá comprou? Tu viu a casa do safadão? Rapaz, o Whindersson Nunes é bom mesmo. O cara comprou um carrão do ano, casou e foi lá pra Fernando de Noronha. Vive vivendo a vida dos outros e acha isso super legal. Você disse é tudo burrice. Pois bem, e pra quem não sabe quais são os países nórdicos, nós temos a Dinamarca, a Islândia, a Noruega, a Suécia e a Finlândia. Aí, para aqueles que não estudaram, eles chegam falando: você quer que aqui vire Venezuela? Você quer que aqui vire Cuba? Você quer que aqui vire a Coreia do Norte? Você tá falando sério? Vão estudar, bichinho, vão estudar. Agora, o mais engraçado são as pessoas mais velhas, os nossos veteranos, nossos baby boomers, né? Essas pessoas que são bolsonarentos, que são negacionistas fanáticos, que não acreditam que o desmatamento pode ter impacto direto nas nossas vidas, que eles não acreditam em coronavírus, que eles não acreditam em vacina, não acreditam em ciência, não acreditam em tecnologia, não acreditam em cientistas. Pelo amor de Deus, cara. Ei, meus velhinhos,
deixa eu dizer para vocês, na verdade para nós, eu que já tenho 45, né, que a gente consegue viver, conseguiu chegar a essa idade, principalmente vocês aí de 60, 70, 80 anos, chegaram por causa da qualidade de vida, chegaram porque melhorou, né, a nossa expectativa de vida, e isso por causa de políticas públicas e principalmente por causa do avanço da ciência, gente! Não me diga! Vejam, a expectativa de vida ali nos anos 80, assim, 1980, era chegando 62 anos. 62 anos, quem tinha classe média, para aquelas pessoas que moravam ali no urbano, aquelas pessoas que é classe média, que tem uma certa qualidade de vida, né? Para quem trabalhava carregando saca de cimento na cabeça, para quem trabalhava no roçado, para quem trabalhava para agropecuário, entendeu? Com as mãos calejadas na enxada, não, esse aí não conseguia chegar até 50. Aí nos anos 90 a expectativa de vida chega ali até 66 anos, nos anos 2000 chega ali perto de 74, mas todo mundo aí, ó, classe média. Parece que eu tô entendendo. Ó, eu vou fazer aqui uma revisão rapidinha com vocês de geografia básica. A gente vai falar aqui, vai lembrar de pirâmide etária, que nada mais é do que um gráfico que mostra a distribuição por idade da quantidade de pessoas de um determinado país, de uma determinada região. Aí a gente vai ter na pirâmide etária, do lado esquerdo são os homens, tá? Do lado direito são as mulheres e no meio aí é a idade. A base da pirâmide aí fica os mais jovens, e quando você vai subindo, aí vai aumentando a idade, até lá no topo quem conseguiu chegar no topo são os mais velhos. Então vamos ver a expectativa de vida de 1980 até 2017. Então veja que aí nos anos 80 nós temos uma base maior, quer dizer, nós temos muitos jovens, nasciam muitas pessoas, uma taxa de natalidade altíssima, e quando a gente sobe, né, você vai ver que esses jovens, eles não conseguem chegar, ó, vai diminuindo, ó. Significa que estão morrendo, vai diminuindo, estão morrendo pessoas. Então chega ali nos 40, 45, esse jovem dos anos 80, ele não conseguia chegar aos 60 anos, bem dizer. E aí com o passar dos anos, uma conscientização na taxa de natalidade, na reprodução, novos métodos contraceptivos, vai diminuindo a taxa de natalidade, quer dizer, vai diminuindo a quantidade de jovens, mas esses jovens estão conseguindo chegar, ó, mais até os 40, aos 50, aos 60 anos. Veja que a base da pirâmide está diminuindo com o decorrer dos anos, e ali, ó, o meio dela está aumentando, quer dizer, está tendo mais adultos indo ali para uma idade mais avançada, acima de 50 anos. Então conseguimos chegar aos 60 anos aí por volta de 1998. Agora vamos ver aí durante o governo de PT, ó, 2002, 2003, 2004, 2005, ó, chegando até 2017, nós temos muito mais controle na taxa de natalidade e um aumento da expectativa de vida. Olha o aumento das mulheres com 80 anos de idade. Olha, compara a quantidade de mulheres com 80 anos de idade que a gente tem agora em 2017 e compara isso aí com 1980. E isso foi graças ao quê? Ao avanço da ciência, ao avanço da tecnologia, melhores medicamentos, melhores vacinas e principalmente saneamento básico e políticas públicas para cuidar dos nossos idosos. E aí hoje, esses veteranos, esses babies boomers, essa geração X, esses milênios, até a gente de 40 e 45 também, além de serem negacionistas, querem intervenção militar, querem uma ditadura. E eu já fiz uma análise aqui de um livro de Darrow e James, que o nome do livro é Por que as Nações Fracassam, que regime de ditadura está fadado ao fracasso. Não há como ter um desenvolvimento econômico e tecnológico a longo prazo. É só clicar aqui, ó, ou no link aí embaixo. Então pense comigo, numa ditadura acaba a qualidade de vida, logo acabam-se os velhinhos. Então deixa eu ver se eu entendi. Os nossos velhinhos estão pedindo, estão lutando pelo direito da própria extinção?